Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, senhores vereadores. Boa tarde a todos que nos acompanham aqui em suas residências. Senhora presidente, eu quero começar a minha fala hoje querendo dar um alerta, se assim pode-se dizer, vereadorito, à nossa imprensa aqui na cidade de Blumenau, que às vezes é importante qualificar o trabalho dos parlamentares dessa cidade. Quando eu falo em qualificar o trabalho, vereador Adriano, eu quero o mínimo de responsabilidade desses cidadãos que às vezes estão atrás do microfone, levando as informações para as pessoas e mostrando o que acontece de fato na nossa cidade. Muitas vezes, quando nós passamos por alguma atividade, algum problema complicado, é a imprensa que leva até ao lar das pessoas e vende aquilo que acha que deve ser vendido. E quando se faz uma coisa favorável, não se chega no lar das pessoas. É triste, vereador Cristiane. O trabalho dos parlamentares dessa casa, principalmente aqui na cidade de Blumenau, é de todos os 15 muito bem feito. Mas muito pouco é falado. E eu, particularmente, sinto isso de vez em quando na pele, vereador Silva. E eu fiquei muito triste com um comentário, presidente, de um comunicador, quando ele fala que, através do seu programa, através do seu trabalho, a obra foi feita numa determinada situação. E aí descaracteriza, desvaloriza todo o trabalho dos parlamentares desta casa, que é o meu caso aqui, e eu vou até dizer qual é a Rua Hélio Coelho Gomes, que fica na região da Itapava Norte. Eu trouxe aqui uma prestação de conta, os requerimentos e os pedidos que eu fiz. O primeiro pedido que eu fiz foi o dia 11 de julho deste ano. Está aqui o pedido para quem queira ver. E logo em seguida, não contente com o retorno, eu fiz mais um pedido. Além da indicação, também fiz mais uma outra indicação no 9 de agosto, solicitando uma atenção especial no problema que acontecia lá. Então é triste que o parlamentar dessa casa faz o trabalho e depois um comunicador vai para a rádio dizer que se não fosse a rádio cobrar, a coisa não acontecia. Existem vereadores que estão o dia todo na cidade, correndo, tentando ajudar e ver. Custava falar que a Câmara de Vereadores de Blumenau levou para frente para o Executivo para que acontecesse aquela obra? Precisava se promover dizendo que se não fosse a rádio, a obra não iria acontecer? O que custa citar o nome das pessoas que estão aqui trabalhando, defendendo o bem do blumenauense? O que custa fazer isso? Isso é ego. Tem que fazer acontecer. Errou, tem que pagar pelo erro, vereador Adriano. Mas acertou, também não custa falar. Parabéns à Câmara de Vereadores pelas indicações, pelo trabalho que está sendo feito. Até porque não somos nós que executamos, mas somos nós os cobradores e os fiscalizadores, que levamos isso para o Executivo. Então, essa comunicação não pode ter esse tipo de ruído. Porque no momento em que é para se falar do político, geralmente não se fala boa coisa. E nós estamos aqui para tentar fazer o melhor. Nenhum de nós que está aqui trabalha pensando em fazer o mal, pensando em não fazer a coisa que não seja para fazer com que a nossa política, a nossa cidade cresça. Porque todos aqui são, se não são pais, são filhos, têm conhecimento e querem o melhor para todos da nossa cidade. E entristece quando deixam de falar e citar o nome dessa casa parlamentar, que o trabalho que ela desenvolve é grande e é muito bem valorizado fora de Blumenau. A gente já escutou, eu estive participando de um pleito eleitoral agora, vereadorito, de deputado estadual, e escutei muito falar da Câmara Municipal de Blumenau, pelo empenho e pelos vereadores que a cidade possui. Então é triste quando não se tem essa valorização mínima daqueles que vivem na cidade e são responsáveis pela comunicação. Com autorização do orador, eu ouço a parte, vereadorito. Vereador Almir Vieira, eu assino embaixo que o senhor relatou. A gente sabe que tem gente da imprensa que são corretos, são justos. Mas aqui nessa casa a gente tem acompanhado, nos últimos 6 anos que eu estou aqui, sempre se falava vereador papagaio de pirata. Sempre falava. Ainda eu acho que deve ter por aqui ainda papagaio de pirata que aposa nas obras dos outros. Mas me surpreende também a imprensa ser papagaio de pirata. A gente reivindica, e não lembro nem que os vereadores reivindicaram. Eu sei disso porque teve um jornal também que fez uma colocação, botou uma placa lá na Fortaleza, criticando que a placa estava caída, cobrando dos vereadores, que a gente
tínhamos feito indicação, aí, infelizmente, caberia do próprio jornalista subir a escadinha e botar a placa no lugar. Mas dá mais mídia criticar, cobrar dos vereadores. Daí o povo cai de sarrafado em cima. Mas prensa também papagaio de pirata. Tem gente que faz isso também. Parabéns pela sua fala. Inclua a sua fala ao meu pronunciamento. Já com autorização da presidente. Ouçam a parte, vereador Adriano. Vereador Almir, quero cumprimentar pelo pronunciamento. Acho que, em parte, Vossa Excelência tem bastante razão, sim. Acho que acontecem esses episódios na imprensa, mas, às vezes, nem só na imprensa. Às vezes acontece dentro do próprio poder público, dentro da própria prefeitura, quando conquistamos uma obra e não somos lembrados. Quando buscamos um recurso e não somos lembrados. Quando captamos um recurso e somos abafados. Assim tem acontecido com diversas emendas parlamentares, recursos que temos buscado, fora as outras dificuldades que enfrentamos e estamos reenfrentando ainda. Mas, recentemente, enfrentamos, inclusive, em vésperas de eleição, uma série de situações que, inclusive, denunciei na Câmara desta Casa, na tribuna desta Casa, com relação a recursos de obras que buscamos. Devia de ser o exemplo também, não só a imprensa, mas a própria Prefeitura, lá, a Secretaria de Comunicação, o prefeito, o terceiro andar, lá também fazer justiça aí com todos aqui desta Casa, independente de base ou situação, ou oposição, enfim. Mas obrigado pela oportunidade de poder também fazer esse desabafo. Obrigado. Obrigado, vereador Adriano. Vereadora Silmara, Vossa Excelência me concede mais 3 minutos devido à Mais parte? 3 minutos. Então, só para encerrar, tem muita gente, vereador Tuca, a grande maioria das pessoas não tem tempo para ficar vendo uma TVL, não tem tempo para acompanhar o trabalho direto dos vereadores, e elas se atualizam na rádio, se atualizam nos meios de comunicação. E aí, chega essa informação, descaracteriza todo o trabalho do parlamentar. A pessoa vai dizer, para que vereador, se o rádio resolve? Então, isso tem que ter um certo cuidado, tem que ter um certo tato. Não estou aqui que seja promovido ninguém, mas que quando falem, não precisa ser o nome do A ou B, que falem da Câmara de Vereadores da cidade de Blumenau. Porque aqueles que têm conhecimento sabem do tamanho da importância que é o poder legislativo dentro de uma cidade, dentro de um estado e dentro do nosso Brasil. Dando sequência, aproveitando aqui, tem um problema de umas calçadas aí, com o vereador Adriano é um que fala muito sobre isso. E também já, antes que aconteça, eu quero apresentar aqui as indicações que a gente já fez. Também foi feita há um mês atrás, estão aqui, para se fazer aquela calçada. Tem foto, acho, né, Ari? Próximo do Machado de Assis, que é do morador ali, e as crianças ali estão tendo um problema seríssimo de poder passar por conta daquele trecho ali não ter calçada. Então, solicitamos, já indicamos o cidadão, o proprietário parece que já se prontificou a estar fazendo. É importante também deixar isso bem claro. E aproveitando, por último, não menos importante, quero aqui prestar conta de algum trabalho que a gente fez junto com as mulheres dessa casa, as vereadoras também, do projeto da pobreza menstrual, e trazendo alguns números que já aconteceram na cidade, de coleta de arrecadação. Foram mais de 10 mil absorventes, desodorantes, sabonete, entre outros produtos, que foram colhidos nesse período aí de 2020, 2021 até agora. Parabenizar as mulheres da Câmara de Vereadores, em especial aquelas que trabalham comigo, que tomaram a frente de fazer com que acontecesse esse projeto. As vereadoras que também encabeçaram comigo aqui na Câmara, E esse projeto, essa campanha continua, essa camiseta está sendo vendida e arrecadado um valor simbólico, para poder dar continuidade nessa condição aí da pobreza menstrual, que, como já foi falado por várias vezes aqui, é um problema sério que a nossa sociedade tem, e é importante que nós podemos fazer e ajudar aqueles que mais necessitam. Senhores vereadores, senhora presidente, na tarde de hoje seria só. Muito obrigado.